2 Coríntios 12, 7. A tradução mais adequada ao que está escrito no texto grego. E ao excesso de revelações, para que eu não exagerasse, me foi dada uma estaca na carne, um mensageiro de Satã para me socar, para que eu não exagerasse. Quando se fala sobre essa parte do texto bíblico, surgem muitas especulações. O que seria o espinho na carne de Paulo? Paulo tinha uma doença? Paulo era gay? Paulo tinha um pecado que o constrangia a ser um líder? Na verdade, quando a gente lê o capítulo 12 inteiro de 2 Coríntios, se a gente lê atentamente, a gente consegue ver que essa expressão, que colocaram como espinho na carne, ela se refere a algo que o Deus Eterno usava como ponto de equilíbrio em Paulo, para que ele, como um homem espiritual, não se sentisse superior aos outros. Quando a gente lê o texto adequadamente, Paulo estava se sentindo superior. Em um determinado momento de seu ministério, ele estava se gloriando daquilo tudo que foi dado a ele. Em relação ao termo original utilizado no texto grego, skolops, que colocam como espinho, essa palavra é uma palavra complicada, porque nem no dicionário ela não tem. Skolops. Foi dado a ele um skolops na carne. Esse termo skolops, quando a gente pesquisa por fora, porque não tem no dicionário comum, é um termo que se refere a uma farpa, uma lasca de madeira, ou, em última análise, a uma estaca, como aquelas que usam nos filmes para matar vampiro. Skolops é isso. É bom frisar o termo original. Skolops fica mais adequado como estaca e não como espinho. Até porque Yeshua HaMashiach não morreu numa cruz, ele morreu numa estaca. Ao usar a palavra estaca, Paulo estava fazendo um pequeno paralelo entre o sofrimento que ele estava sentindo e o sofrimento que ele imagina que Yeshua sofreu. Só que o sofrimento de Yeshua foi diferente. Yeshua sofreu por fazer apenas o que era certo e apenas o que Deus queria. Mas no caso de Paulo, foi dada a ele essa estaca na carne porque ele estava começando a se gloriar por ter um ministério poderoso. Paulo estava se gloriando? É só a gente ler bem o texto. Mas você imagina, será que é alguma coisa absurda Paulo se gloriar? Como deve funcionar a cabeça de um homem que viu Yeshua pessoalmente, em sua natureza de glória? Uma pessoa que foi tomada em espírito até o mundo celestial e viu coisas que a maioria nem sabe que existe. É até fácil entender o que Paulo passou. Não que eu esteja defendendo que a pessoa com ministério forte tenha que se gloriar. Mas se a pessoa se gloriar, às vezes até dá para entender. Mas não é de Deus a pessoa se gloriar. O poder está em Deus e não em nós. E essa questão de Paulo estar se gloriando me lembra a situação de Elias. Elias ministrava sinais e poderes fabulosos. Elias viu fogo descer do céu na frente dos infiéis. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Não é como nós hoje em dia. Hoje em dia a gente supõe que está falando com Deus, mas Deus não responde a gente com a voz dele. Elias passou por todo esse poder, mas ao ouvir uma única palavra de Jezabel, ele se sentiu pequeno e teve medo, e fugiu. E disse a Iá: já chega, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Você entende o paralelo entre essas duas situações? Provavelmente, na cabeça de Elias, ele pensou assim: Deus, eu operei tanto poder, tanto sinal maravilhoso, e agora eu tive medo de uma rainha profana e fugi. Que poder é esse que eu carrego? Não me serviu de nada, eu tive medo de uma mulher comum, que nem é tua serva. Provavelmente ele pensou algo assim, desse tipo. Mas a situação dele, no fim das contas, é a mesma de Paulo. Por quê? Porque Paulo também operava sinais e poderes. Tinha um ministério forte. Onde ele chegava era reconhecido como representante do Deus Eterno. E já teve um momento de Paulo curar um enfermo sem usar a expressão em nome de Yeshua. Ele apenas olhou para o enfermo e falou: levante-se direito sobre os teus pés. O poder de Deus através dele era muito forte. Por isso que ele recebeu essa estaca na carne. Espiritualmente falando, era o freio. Como quem diz assim: você é um homem tão poderoso, Paulo, tão especial, mas no fim das contas não pode nem se sentir melhor. Você é um humano ordinário igual a todos os outros. De que serve tanto poder se você não pode nem se sentir melhor, sendo melhor do que o outro? A sugestão maligna é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente lê no texto,
Paulo diz que seria normal ele se gloriar, porque ele realmente viveu essas experiências. E por isso Iá enviou o inimigo para censurar ele. No versículo 4 de 2 Coríntios 12, vemos que Paulo diz aos irmãos: se eu quisesse me gloriar, não seria tolo, pois estaria dizendo a verdade. Note que o problema de Paulo não foi nenhum pecado escondido, não foi homossexualismo, não foi nenhuma doença mortal, como dizem os religiosos. O problema dele é que ele estava se sentindo grandioso. Iá não quer isso de ninguém, por isso Iá enviou a repreensão a ele através do próprio mensageiro de Satã. Não seria uma repreensão forte demais? Mas o poder que ele operava também era forte demais. Shaul Hachalia, chamado apóstolo Paulo, não era como um crente comum que a gente conhece. Por isso que ele diz: mesmo se eu me gloriar, eu não estarei falando mentira. Mas Iá não quer que a gente se glorie porque o poder pertence a ele, e não a nós. Mesmo que eu e você tenhamos experiências magníficas com Deus vivo, a gente tem que ter cuidado, até no modo de contar isso para alguém. Iá não gostou de ver Paulo se sentindo e enviou um espírito inferior para repreender ele, que é o que ele chamou de a estaca na carne, skolopstisarquia. E foi aí então que Paulo admitiu que isso foi uma fraqueza e orou pedindo a Yeshua: afasta isso de mim. Pediu 3 vezes. Yeshua diz a ele: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se faz pleno na fraqueza. Ou seja, o poder é dele, Yeshua, não era de Paulo. O homem de Deus fica mais forte quando ele admite diante de Deus que o sentimento de se gloriar é uma fraqueza. Tem gente que até gosta de se gloriar. A maioria do ser humano gosta de ostentar quando tem algo a mais que os outros. E como Paulo era um humano comum, ele passou por isso durante um breve momento. Mas depois de ser repreendido, no versículo 10 de 2 Coríntios 12, ele diz: por isso sinto contentamento nas fraquezas e injúrias. Depois de ser repreendido por ter se gloriado, ele refletiu: sinto contentamento nas fraquezas e injúrias. Ou seja, o fato dele ter se gloriado por operar mais sinais e poderes do que outros humanos era uma fraqueza. Ele admitiu que foi fraco. E aí ele disse: quando estou fraco é que sou forte. Quer dizer, até o próprio Paulo, representante do Deus eterno perante as nações não judaicas, quando estava fraco, se reconheceu que era fraco. E os pastores de hoje em dia nunca reconhecem suas fraquezas. Quando estou fraco é que sou forte. Quanto mais ele admite para Deus que foi fraco, mais Iá fortalece ele e concede a ele a autoridade que ele precisa ter para fazer a obra de Deus. E depois que agiu assim, foi restaurado espiritualmente. E no versículo 11 de 2 Coríntios 12, depois de tudo isso, Paulo diz no versículo 11: fui tolo em me gloriar. Ele reconheceu que foi tolo em se gloriar. Primeiro ele disse aos irmãos: se eu me gloriar, não estarei sendo tolo, pois estarei dizendo a verdade. Mas mais tarde ele veio e disse: fui tolo em me gloriar. Ele reconheceu o seu erro. O que está faltando para aqueles que dizem que servem a Deus hoje em dia é reconhecer seus erros, reconhecer suas fraquezas. Não existe super-homem espiritual. Todos nós que temos autoridade e dons, só temos porque Iá, o Deus eterno, nos concedeu. Nos concedeu para fazermos a obra dele. Não existe nenhum mistério em torno dessa estaca na carne. É só isso. Lendo o capítulo inteiro a gente entende. Apesar de eu ter feito algumas pesquisas dentro da língua grega para formar essa explanação, se você não sabe ler grego, mas você lê o capítulo 12 inteiro, você vai perceber o que eu percebi. Paulo foi censurado por Deus. Deus usou um espírito ruim para censurar ele porque ele estava se gloriando de ter mais poder espiritual do que os demais servos. Paulo era humano, isso pode acontecer com qualquer um. Mas depois ele reconheceu que foi tolo em se gloriar. Quem é servo precisa reconhecer seus erros. Não podemos nos gloriar de operar o poder de Deus, porque o poder de Deus é de Deus. Não é meu nem seu.